Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou começar fazendo uma oração. E eu gostaria que você estivesse aí, fechasse seus olhos, colocasse a mão no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, Senhor, te engrandecemos. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, venha o teu reino sobre nós, Senhor, cada dia, Pai. Vem nos transformando, Senhor. Perdoando, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados no decorrer dos dias, Senhor. Todos os dias nós pecamos, falamos aquilo que não te agrada. Pai querido, limpa, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes nesse momento, Pai. Para que, Senhor, a tua palavra, Senhor, venha operar em nós, Senhor, livremente, Pai. Vai limpando, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, em nome de Jesus. Vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que tenta, Pai, atrapalhar o teu mover, Pai, em nome de Jesus. Pai, arranca, Senhor, toda acusação, tudo aquilo que tenta afastar o teu povo da tua presença, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha penetrar os nossos corações, Senhor, começando pelo meu, pela minha mente, em nome de Jesus, que ela não seja apenas para mim, porque não é apenas para mim, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma vez a tua presença estar no nosso meio, Senhor, por mais uma vez, Senhor, o Senhor tem ministrado no meio dos louvores, Senhor. Deus, o Senhor tem ministrado, desde o início desse culto, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco. Que não seja a minha palavra, que não seja eu mesmo, porque eu não sou capaz disso, Senhor. Se o Senhor não me capacitar para isso, Deus, então em nome de Jesus, faz o teu querer para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz o seguinte, eu copiei aqui no meu esboço. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. E lá embaixo, no último versículo do capítulo 21, não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu estava aqui meditando nesse capítulo e eu sublinhei algumas partes nele. A primeira parte que eu sublinhei foi ali, renovação da vossa mente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente. Uma mente renovada, ela é transformada. Uma mente renovada, ela é limpa. Uma mente renovada, ela é cheia de espaço para o querer e a voz de Deus. Quando você vai renovar um lugar, quando você vai fazer uma reforma numa casa, quando você comprou um apartamento, mas ele não está do jeito que você quer ainda, então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma reforma nele. Mas ninguém pega nenhum apartamento, ninguém pega um lugar que vai morar novo e deixa ele todo sujo antes de você colocar os seus móveis ou a sua reforma. Ninguém faz isso. A não ser que esteja correndo em guerra, todo mundo lá correndo, mas ainda assim você vai tentar dar um jeito de limpar aquele lugar antes de você realmente estar ali, morando ali. Então o que você vai fazer? Você vai limpar, você vai tirar toda a poeira. Se você tiver alguns móveis que você queira trocar, você vai tirar aqueles móveis. Antes de colocar tudo direitinho, antes de você mudar o piso, antes de você mudar a tintura, a parede, tudo, você vai tirar o que está sujo, lixar a parede, tirar o piso, você vai arrancar tudo aquilo que estava ali que não estava mais te agradando. Você, não, aquilo não está me agradando, eu não quero mais aquilo. Você primeiro arranca. Você vai limpar aquele ambiente. Aí você vai limpar aquele ambiente e você vai estar com aquilo ali
vazio, é um ambiente vazio para você realmente falar, não, agora nesse ambiente eu vou planejar. Aqui eu vou colocar, vamos supor que seja a sala, aqui eu vou colocar o sofá, ali eu vou colocar minha estante, ali eu vou colocar minha TV, e você vai organizar tudo conforme a sua vontade. Deus faz assim com a gente. Quando a gente realmente entra na vontade do Senhor, quando a gente realmente busca a renovação da nossa mente, quando a gente realmente busca a presença de Deus, Deus vai transformar tudo que está dentro da gente. Deus vai arrancando tudo aquilo que pra gente era normal. Deus vai falando, não, isso não é normal, isso daí não é bom, isso daí não é perfeito, isso daí não é agradável, isso daí não é aquilo que eu quero para você. Deus vai modificando a gente de acordo com a vontade dele. E aí, quando a casa está ali cheia de espaço vazio, a gente tem aquele tempo para ouvir a voz de Deus. E Deus vai falando com a gente. Porque aquele espaço ali está só cheio da presença dele, tem espaço para ele. Então a gente não vai ficar ali pensando em coisas que não são dele, porque vai estar preenchida a nossa mente, nosso coração vai estar preenchido da presença dele, vai estar cheio dele. E daí então a gente consegue ser transformado, a nossa casa vai ser transformada. E para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário isso tudo. É necessário a gente permitir que Deus faça essa obra dentro da gente. Deus vai começar, eu quero operar naquele ali, eu vou operar na vida daquele ali. Mas Ele nos capacita a fazer aquilo ali. Ele não vai simplesmente falar, vamos lá, vou começar a obra em você, mas eu não vou te dar instrumento nenhum. Ele vai te dar instrumento sim, Ele vai te capacitar. E essa capacitação de Deus se chama graça. É o poder sobrenatural de Deus. A graça é por meio dela que nós somos salvos. Não é por nossa causa. Não é porque a Amanda aprendeu isso. Não, eu por mim não posso fazer nada. Eu não posso ser salva por mim mesmo. Eu sou salva pela graça de Cristo. Você é salvo pela graça de Cristo. Porque a graça, ela é um poder sobrenatural. É algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Isso é Deus. É o poder de Deus, é a graça de Deus, é o dom sobrenatural concedido por Ele. Ninguém se salva sozinho, ninguém se salva por méritos próprios, porque eu sou assim, porque eu fiz isso. Não, ninguém se salva por méritos próprios. Ninguém pode chegar e falar de Deus simplesmente por si só. Se não for Deus operando na vida daquela pessoa, ela não vai poder falar ali de Deus, porque é o Senhor quem capacita a vida das pessoas. Deus é quem capacita. Se Deus quiser usar uma pessoa que está passando no meio da rua para falar com você, foi porque Deus usou aquela vida para falar com você. Quando a mensagem vem de Deus, é Ele quem capacita, é Ele quem usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele usa, porque Ele é o Deus que capacita. Ele derrama a graça dele sobre as nossas vidas, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por meio da graça nós podemos fazer qualquer coisa. Por meio da graça nós podemos chegar em lugares que só a graça pode nos levar. Se você quer chegar ao céu, você chega ao céu por meio da graça. Você não pode falar que vai morrer e vai para o céu se não tiver a graça de Deus sobre a sua vida. Não adianta, porque você não é capaz se não tiver a graça de Deus sobre a sua vida. É só Deus, é só a graça. Que Deus venha derramar da graça dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais que deveria pensar. Aqui Paulo está falando que a gente não pode achar que a gente é mais do que a gente tem que pensar. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém. Perante Deus, nós somos iguais. Perante Deus, o maior dos pecadores, Ele é igual a nós. A diferença é que nós cremos em Cristo, que Ele é suficiente, Ele é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso suficiente Salvador para nos livrar, para nos limpar, para nos purificar e nos conceder a graça da salvação. Isso não é por meio de nós, é por meio da graça.
Pela graça é possível, o poder de Deus é um dom sobrenatural. Ela é capacitadora, como eu falei aqui. O que eu não sou capaz de fazer, Deus me capacita pela graça. Mas quando eu já estou capacitado, cabe a mim fazer a minha parte. Se Deus já te deu um instrumento, se Deus já te deu a armadura, então Ele te deu e falou, agora é sua vez de fazer. Ele falou para Josué, vai lá, vocês vão cercar aquelas muralhas, vocês vão ficar lá rodando. Vocês vão ficar rodando várias vezes. E no último dia vocês vão rodar 7 vezes aquela muralha. Deus podia ter derrubado aquela muralha por ele só. Ele podia ter falado, derrubem-se as muralhas de Jericó, e as muralhas teriam caído. Mas Deus capacitou o povo de Israel para que estivesse ali, rodando, intercedendo ali. Porque Ele queria que o povo dele estivesse movimentando. Ele não te dá um instrumento, não quer que você use aquele instrumento que Ele te deu. Se Deus te deu um dom, se Deus te capacitou naquele dom, use o dom que Ele te deu, porque Ele te capacitou para isso. E Ele está te capacitando a cada dia para isso. Gabriel, Deus tem te dado um dom, Gabriel. Você está exercitando o dom. Você está crescendo, Gabriel, porque o Senhor tem te capacitado nisso. Porque você tem usado o que Deus tem te dado, Gabriel. Você não está parado, Deus te deu um dom e você escondeu ele. Você tem usado esse dom porque o Senhor tem te feito crescer mais e mais. Ainda tem muito para fazer na sua vida, na vida de cada um de nós nesse lugar. O Senhor tem nos entregado. O Senhor tem nos capacitado. Muitas vezes nós fazemos aquilo, nós falamos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas com a renovação da nossa mente, com a transformação dela, nós somos capazes de vencer aquilo que tenta contra nós. A palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Simples seres humanos nós não conseguimos resistir, a não ser que Deus nos capacite para isso. A não ser que Deus nos abra os olhos e nos mostre, aquilo não me agrada, aquilo não faz parte da minha boa e perfeita e agradável vontade. Aquilo ali eu já falei para você, eu já te indiquei que aquele caminho ali não é o caminho que eu te chamei para ir. A capacitação do Senhor. Deus, Ele nos dá as coisas, Ele espera que nós as usemos. Muitas vezes nós somos atacados na nossa mente, sim, mas Deus já nos deu as armas para nós combatermos contra ela. A gente está aqui nesse mundo para fazer diferença. Quantos dias nós acordamos estressados, de mau humor, e às vezes nós somos injustos com as pessoas porque achamos que elas foram injustas conosco. Eu estava assistindo uma série, Os Escolhidos, The Chosen. É uma série gratuita que conta a vida de Jesus, mas de uma forma mais o dia a dia mesmo. Mostra mais ou menos a vida dos apóstolos. E ele estava ali mostrando como era bom ficar na presença do Senhor. Como era agradável ficar na presença do Senhor. Porque o Senhor é humilde. Mostrava ali Jesus ajudando a servir. Jesus de convidado ali, mas ele não tentava impor alguma coisa. Ele era, no momento, ele era humilde. Ele estava ali servindo, ele fez o maior sacrifício pelas nossas vidas. O maior e mais poderoso ser se humilhou pelas nossas vidas. E muitas vezes nós queremos justiça porque o nosso irmão fez alguma coisa com a gente. Nós somos queredores de justiça, mas nós não somos justos. Nós não somos justos. Eu sou injusta, nós não somos justos. O justo veio sobre essa terra e se humilhou por mim e por você, pelas nossas vidas. E nós queremos cobrar, nós queremos julgar. Quem somos nós? Nós não somos melhores que ninguém. Como está aqui, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Não pense muito mais do que deveria pensar. Quando Deus já me capacitou, vencer o mal com o bem dentro de mim, vai depender de mim.
porque Deus já me deu a ferramenta para isso, então Ele já me capacitou. Óbvio que foi Ele quem me deu, é por meio dele que eu vou fazer aquilo ali, mas se Ele me deu, Ele já me capacitou, então eu posso fazer. Por mais que seja difícil, que nós vamos crescendo a cada dia, óbvio, nas primeiras batalhas a gente pode até demorar um pouquinho, dar até um tropeço, mas o Senhor vai nos capacitando, Ele nos capacita dia a dia, Ele vai aumentando, igual fase de videogame. Conforme as dificuldades vão aumentando, as armas também vão aumentando, vão melhorando. A gente, conforme os dias vão passando, mais a gente vai ganhando experiência, mais a gente vai ganhando poder, mais a gente vai ganhando da graça, da capacitação do Senhor para fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A nossa mente, já estando limpa e preparada para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é mais fácil da gente ouvir o Espírito Santo falando com a gente: não vai por ali, vai por ali, faz isso, não faz aquilo, pede perdão ali. Pedir perdão é difícil. Pedir perdão é parte da graça do Senhor também, é parte do tratamento do Senhor também. Porque nós somos injustos, nós ofendemos as pessoas, nós acordamos de mau humor, estressados e ofendemos, porque fomos ofendidos. E nós queremos pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Mas Deus veio para mudar essa mentalidade em nós. Aleluia. Isso é para mim, primeiramente para mim. Porque eu não vou falar aqui de justiça sendo injusta. Se eu falar que eu não sou eu não necessito dessa graça em mim, eu preciso sim. Quantas vezes nós somos grossos, nós respondemos com grosseria alguém que fez alguma grosseria conosco? Eu sou mestre de fazer isso. Muitas vezes a gente está estressado, está com sangue quente, a gente responde de uma forma que não deveria responder, porque a gente falou com uma pessoa, a pessoa te respondeu mal por nada, e você vai lá e responde com outra pedrada, porque pra gente, no nosso interior, isso está normal, isso está comum, porque isso é uma coisa que está incrustada dentro da gente, mas isso não é o que Deus quer pra gente. Não é assim que o Senhor nos chamou, não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e a graça dele nos transforma. Ele nos transforma. Até o final, nós estaremos transformados. Quando nós chegarmos ao céu, junto com o Senhor, na graça do Senhor, que nós vamos estar plenamente preparados, plenamente vamos ter aprendido. Mas aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, Ele tem te capacitado para fazer. Aquilo que o Senhor tem te cobrado, Ele tem te cobrado porque Ele já te entregou as ferramentas para que você faça. Ninguém se forma em medicina se não passar por todos os estágios. Ninguém vai abrir um ser humano se já não estiver capacitado para aquilo. Nenhum médico vai estar formado se não passar até o final da faculdade. Deus sabe exatamente em que período você está e Deus sabe exatamente o que Ele pode te entregar e aquilo que você é capaz ou não de fazer. E por meio da fé, da comunhão com Cristo, em constante oração, no relacionamento com Deus, nós conseguimos enxergar essas ferramentas que o Senhor já nos entregou. Porque não adianta o Senhor te entregar uma ferramenta, mas você largar de mão o caminho e olhar para trás e não querer mais saber. Porque aí vai ficar enferrujada a ferramenta que Ele te deu. Ele te deu uma ferramenta e é para você usar. Ele te deu um dom e é para você multiplicar esse dom. Fazê-lo crescer. Usar conforme a vontade do Senhor para a sua vida. E se você buscar um relacionamento com Ele, de verdade, se você realmente crê naquilo que Ele te entregou e falou para você, se você realmente tiver oração, estiver em comunhão com Cristo, você vai estar com seus ouvidos, sua mente limpa para entender aquilo que o Senhor quer, a vontade dEle. Está lá, ó, boa, agradável e perfeita. E por último, quanto mais nós buscamos dEle, mais nós temos dEle e nos parecemos com Ele. Nós viemos a buscar a Cristo de forma que a cada dia mais nós sejamos parecidos com Cristo. Que a nossa presença seja algo especial, mas não por nós, porque Cristo habita em nós. Porque possam ver de longe que aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, a presença de Deus está nele.
O Espírito Santo está naquela vida. Eu sinto, eu vejo o Espírito Santo transbordando sobre aquela vida. Que nós sejamos assim. Glória a Deus. Caminhar com o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.